Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos falado ao longo de 5 anos aqui na TV Câmara de São Paulo que o objetivo máximo desse programa é trazer melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E nada melhor do que parar com a ignorância, conhecer mais profundamente todos os tipos de sequelas, todos os tipos de doença que podem afetar a gente, que pode trazer alguma dificuldade nas relações, uma dificuldade no trabalho. Como fazer, como procurar, como melhorar, como prevenir, como fazer a vida melhorar. Nós vamos conversar hoje sobre uma doença que ela é terrível, na minha opinião, pelo menos, a ela, esclerose lateral amiotrófica. Nós vamos conversar com o Dr. Beni Schmidt, que é neurologista e patologista da Unifesp e trata bastante desse assunto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Roberto. É uma honra estar aqui presente com você, Roberto Rios, e na minha volta aqui à TV Câmara. Ah, você já esteve aqui antes? Já estive aqui antes. Doutor, começando não pela ela diretamente, as doenças neurológicas, doenças do cérebro, que eu estava conversando com o senhor um pouquinho antes de começar o programa, elas são as mais terríveis, né? Olha, depende. A resposta é depende, mas eu vou aproveitar essa pergunta sua para esclarecer o telespectador que em face, por exemplo, de uma paralisia de membros inferiores, em face de uma doença ter acometido vocês e ter deixado-os cadeirante, o especialista que vocês têm que procurar não é propriamente dito um neurologista. Vocês têm que procurar um especialista em neuromuscular. Esse é o profissional, assim como a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista, certo? Quando a gente tem um problema que nos impede a marcha ou algum movimento no corpo, o especialista a ser procurado é um neuromuscular, que é um neurologista, porém ele é um neurologista plus. Ele é capacitado para fazer a patologia neuromuscular. Ok, eu estava falando das dificuldades, que é o que eu acho o problema maior das doenças do cérebro, as doenças que atingem a parte, porque o corpo humano é comandado pelo cérebro, né? Quer dizer, acontecer alguma coisa ali, vai ter uma sequela em algum lugar, né? Isso é claro. Então, eu falo assim, as doenças piores são a doença cerebral, ela é complicadíssima, e o senhor lida com isso a vida inteira. Eu vou fazer, se você me permitir, veja bem, as doenças mais graves são as doenças graves de qualquer lugar. Isso significa o seguinte, Roberto Rios, quando a gente tem uma doença grave no rim, ela é grave. Então, as doenças mais graves são as doenças mais graves. Você me faz particularidade do cérebro, logicamente que o cérebro é mais comum a pessoa tornar-se incapaz. Você me faz lembrar um dia que me perguntaram qual é a pior deficiência. Eu falei, a pior deficiência é a minha. Aqui eu sinto, aqui eu tenho. Aqui o outro tem, eu não sinto. Né? A pior deficiência é a minha. Mas vamos lá. Doutor, o que é ela? Ela, ou doença de Lou Gehrig, em homenagem a um atleta americano, né? A nossa medicina é totalmente americanizada e filosoficamente, comportamentalmente, o americano não tem muito a ver com nós, brasileiros, mas a medicina é americanizada no nosso país. E por isso que se chama doença de Lou Gehrig, mais conhecida lá fora. É uma doença que compromete o sistema nervoso, principalmente as regiões motoras, né? O trato espinhal, o córtex espinhal, comprometendo os neurônios 1 e 2, cursando com muitas alterações na qualidade da vida dessas pessoas. As pessoas com a ela clássica, ela é bem diagnosticada e bem definida. Ela cursa com perda progressiva da musculatura, leva as pessoas a se tornarem cadeirantes, né? E não existe um tratamento ainda específico molecular para esse tipo de patologia. Eu falei com você que você vai conversar com um cara que não entende nada, eu vou te perguntar tudo, né? Então, quando eu fizer uma pergunta meia besta, você fala assim, ó, não é isso aí, responder. Não. Quando eu ouvi falar sobre ela a primeira vez, falou assim para mim, é um desgaste ou uma fratura, ou um comprometimento da mielina, né? E a partir daí começa a comprometer os neurônios da medula. Da medula. Não, Roberto, não é correto academicamente dizer que a mielina
está diretamente comprometida com o processo. Quando ela é comprometida secundariamente, né? Ela é, academicamente, do ponto de vista anatomopatológico, clínico, é uma doença neurodegenerativa. Mas vou deixar uma mensagem para os telespectadores muito importante. Hoje em dia, como ela caiu na mídia e hoje o mundo é guiado pela mídia, sim, teve aquela brincadeira do balde d'água, da qual eu participei, pela Escola Paulista de Medicina, ela ficou muito conhecida, né? E hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia existe um sobrediagnóstico de ela. Muitas pessoas estão recebendo o diagnóstico de ela sem serem portadoras de ela. Eu acho isso é muito bom. Isso é fundamental. E aproveito essa deixa para dizer para os telespectadores que os médicos precisam, de uma vez por todas, entender que nós somos seres humanos. Nós não deixamos de funcionar porque falta uma pecinha dentro da gente. Nós somos seres humanos. E as emoções humanas são capazes de mimetizar qualquer quadro clínico. Eu vou repetir, Roberto, porque isso é complicado do telespectador entender. Os problemas das emoções humanas, problemas familiares, problemas com a vida, problemas intrínsecos com as pessoas, podem mimetizar. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem um problema emocional, por exemplo, com a mulher, por exemplo, com a esposa, ele pode ter sintomas e quadro clínico parecido com qualquer doença causada por bichinhos, causada por bactérias, causadas por vírus. Não se pode menosprezar as emoções humanas. Por isso que, nesses 40 anos de profissão, que tentei sempre deixar claro em todas as faculdades e universidades das quais fui professor, que nós temos que cuidar e praticar uma medicina humanista, porque as emoções humanas são as coisas mais importantes que a gente possui. Quer dizer, quando a pessoa está com um problema sério emocional, as suas defesas caem, né? E ele pode ser pego por qualquer tipo de bactéria, tal. Como o corpo está com a defesa baixa, ele pode apresentar sintomas parecidos com uma doença grave, é isso? Vamos dar um upgrade na sua fala. Não é que os sistemas de defesas caem, é que essas emoções humanas podem paralisar o funcionamento de um órgão, pode paralisar o funcionamento de um grupo de células, de um tecido, mimetizando ou tornando difícil um diagnóstico diferencial, como, por exemplo, uma doença neurodegenerativa pura. Nós, particularmente, na Escola Paulista de Medicina e nas nossas empresas de reabilitação que atuam no nosso país, atendemos diversos casos que vêm com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e que não são. Para dar um exemplo para o telespectador, Roberto, o Stephen Hawking não teve esclerose lateral amiotrófica e também não teve poliomielite, né? Ele foi acometido muito jovem, não conheço a história dele, não tive acesso, mas me parece, pelo contexto, que ele é um exemplo de doença emocional mimetizando um quadro de esclerose lateral amiotrófica. Isso é muito importante, Roberto, porque... Parecido com a doença, mas não é uma doença emocional. É muito importante isso, Roberto, porque quando um paciente recebe o diagnóstico dela, se o médico... Ele praticamente já morreu ali quando recebe o diagnóstico. Se o médico não for humanista e for um daqueles médicos fofos e entregar essa notícia como se estivesse entregando para uma parede, sem considerar que ele está conversando com um ser humano, ele pode realmente, como você disse, Roberto, pode estar matando a pessoa naquela hora. Então precisa tomar muito cuidado em oferecer um diagnóstico às pessoas. E eu repito, a medicina só tem razão de existir se ela for humanista. Olha, o que o Dr. Beni está falando é de uma importância enorme, uma importância sem par. Por quê? Porque nós temos o costume de ir num determinado médico e recebe um diagnóstico daquele médico e ponto final, começamos um tratamento em cima daquele diagnóstico.
Hoje, como o doutor mesmo disse também um pouco antes, fala assim, existe modismo. Olha, agora todo mundo tem Alzheimer, agora todo mundo tem AELA, agora todo mundo tem isso. Então, o que acontece? Começa a sair um surto de diagnósticos daquele tipo de doença quando se tem sintomas parecidos com aquela doença que está na moda. Isso é perigosíssimo porque, como nós falamos, o doutor confirmou aqui que a pessoa morreu na hora que recebeu o diagnóstico. Então, como o nosso programa, como eu digo sempre, é para melhorar a qualidade de vida e não para deixar a pessoa morta na hora que recebeu o diagnóstico, deve-se consultar outros médicos, deve-se ir fundo antes de aceitar como portador daquele tipo de doença que foi dito para ele. Procurar os melhores neurologistas, procurar os melhores patologistas da sua área e realmente ir atrás de um médico que fuja do modismo, né? Para que a pessoa não entre num tratamento que é desnecessário. Às vezes um psicólogo faria melhor. Perfeito, eu adorei a sua fala de surto. Nós estamos passando por um surto de esclerose lateral amiotrófica. Foi muito bem colocado. E se me permitir, em vez de procurar muitos médicos, e o médico famoso não é o melhor médico, né? Apesar da pessoa sendo famosa, não significa que ela é uma boa profissional, muito cuidado, mas o meu conselho é o médico humanista. Essa é a sabedoria, Roberto. Procurar alguém, um médico o que é um bom médico? Um bom médico é um médico conversa que deixa com você, celular, que conversa com você, que dá o número do celular para você poder ligar para ele, que está lá quando você o chamar, que está lá quando você procurar. Não adianta nada, Roberto, um médico ter 1000 trabalhos publicados numa revista de ponta, se ele não consegue lidar com você como gente, como ser humano. Ele atende você de costa. Ou não olha nos seus olhos. Sim, eu já fui médico assim, médico famoso. São fofos. Nunca mais voltei. Paguei, fazer o quê? Não tinha mais como sair, nunca mais voltei. Mas eu digo para o senhor hoje, doutor Beni, e digo para as pessoas que estão nos vendo agora, se eu for num médico e ele não conversar comigo, pelo menos uns 40 minutos, se ele não conversar comigo, saber da minha história, saber o que eu penso, o que eu sinto, e a gente não bater um longo papo, eu não aceito ele como meu médico. Acho que o nosso líder aqui da TV Câmara não vai mais poder ir no médico, porque é muito difícil hoje o médico conversar 40 minutos com o paciente, infelizmente. Nós estamos conversando com o Dr. Beni Schmidt, que é neurologista e patologista da Unifesp. Nós estamos conversando sobre a ELA. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando uma conversa agradável, embora o assunto seja sério, com o Dr. Beni Schmidt, que é neurologista e patologista neuromuscular da Unifesp. Nós estamos falando a respeito dos surtos de doenças que tem por aí, né? E agora está na moda falar da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença gravíssima. E nós precisamos aprofundar esse assunto. Por quê? Porque o Dr. Beni está dizendo para nós aqui que tem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas com essa doença e que, na verdade, não têm a doença. Precisa ir mais fundo, precisa acender uma luz no fim do túnel dessas pessoas para elas não se considerarem mortas em de 2 a 4 anos. É mais ou menos esse o tempo limite da ELA, né? Quando ela é verdadeira. Na ELA clássica, bem diagnosticada, que não tem relação com nenhum problema emocional, né? Normalmente a doença cursa, geralmente, se bem que, Roberto, médico não é vidente e o futuro a Deus pertence, né? Quando a gente diz que a pessoa vai morrer daqui 2 anos, se ela dizer de uma maneira muito bruta, a gente está matando essa pessoa naquele dia, porque não é da condição humana, o ser humano não consegue viver sem esperança. A esperança é uma motivação, né? É cada dia. Eu digo assim, ó, perseverar, ter esperança, amar, são as coisas mais importantes do ser humano, né? Se você, simplesmente o médico falou para ele, acabou, acabou. Acabou naquela hora. E eu acho que acelera, mesmo que ele tenha a doença, acelera o processo. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Se ele falar que você vai morrer daqui 6 meses, você morre na primeira semana. Doutor, ela é hereditária? Ela pode ser hereditária numa porcentagem bem menor de casos, né? E aí sim você pode fazer um diagnóstico
patognomônico específico através da genética, né? Então, se localizam o foco e a deleção gênica correspondente e você dá um diagnóstico de segurança. Aí as emoções humanas não entram muito diretamente, né? O que nós fizemos a mensagem para o telespectador é sobre as emoções humanas mimetizarem ou copiarem uma infinidade de doenças da patologia humana. As doenças genéticas, eu não estou gabaritado para responder absolutamente nada, porque sobre a causa das doenças genéticas, Roberto Rios, a gente tem que falar com Deus. Não, é que eu li um livro recentemente a respeito de o personagem principal do livro era portador da ELA. E ele dizia, o avô dele teve a ELA, o pai teve a ELA, ele teve a ELA, e que a probabilidade do filho ter... Então, essa probabilidade é assim, é 100%? Um filho tem quando se fala de genética? Quando se fala de transmissão? Não, nada é 100%, né? Na medicina, nada é 100%. Se eu tenho a ELA, meu filho vai ter? Não existe essa certeza. Não existe, não é assim que funciona. Nada é 100% na patologia humana. Existe uma porcentagem de possibilidades? Precisa fazer o exame genético na pessoa portadora de hereditária e na prole. Através desse exame genético da prole, a gente pode chegar a uma proximidade muito importante de ela ser acometida. Fora a questão genética, fora a questão da transmissão lá, genética, pode-se adquirir a ela? Pois é, naquele nosso arrazoado, Roberto, do começo, em que as emoções humanas mimetizam qualquer doença da patologia humana, a gente adquire alguma coisa extremamente semelhante a ela, ou alguma outra neuropatia, ou alguma outra patologia, através das dificuldades da vida e nos sacrifícios, obstáculos que a vida nos oferece através do tempo. A gente pode adquirir as doenças. Mas tem alguma causa clínica que pode me causar a ela? Do meu corpo, sem ser a questão sentimental, sem ser a questão de sentimentos, assim, dos problemas que eu estou enfrentando. Olha, a Escola Paulista de Medicina, através do professor Dr. Acarito Souza Bulli de Oliveira, que é o principal fundador, foi a pessoa que mais trabalhou para a fundação da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é reconhecida no exterior, né? E foram feitos muitos estudos, né? Existem algumas coisas que são cofatores para aparecimento da ELA. Como? Acredita-se que o esporte, o Lou Gehrig era jogador daquele esporte que eu nunca sei o nome. Pode ser que joga com taco, Roberto, me ajuda. É porque para mim só existe o futebol, Roberto, me desculpe. Eu também. Os outros esportes, eu não sei que esporte é esse. Esporte americano eu realmente sou uma negação. Como chama? Ele era jogador de... Beisebol. Beisebol, exatamente. Nunca entendi o beisebol e também não faço a menor intenção de entender. Nem eu. E ele adquiriu... Eu já gostei de você, Ele adquiriu? Não, então, ele fazia muita atividade física. E depois, na Escola Paulista de Medicina, o Acari, e agora um trabalho que está para ser publicado numa revista indexada de alto índice, de nota muito importante. E o Roberto Dias, ele fez um trabalho, a gente participou desse trabalho, eu e o Acari, em que pessoas que têm uma alta performance física durante a vida pode ser um cofator para ter ela. Por exemplo, pessoas que trabalham no campo, na lavoura. Vou colocar de outra forma. Escravos do campo. Lutadores. Escravos. MMA, essas coisas. Não, lutadores não. Não? Não. Mais atividade intensa. Intensa. Um trabalhador rural. Essa é uma probabilidade. Esse é um cofator que está demonstrado cientificamente, academicamente, que pode ser o gatilho para o início dos sintomas desencadear a esclerose lateral amiotrófica. Todo mundo diz para mim que ela não tem cura. Eu te pergunto, ela tem cura ou não tem cura? Quando é diagnosticado a ela, verdadeira, ela tem cura? Ela não tem cura específica, não existe nenhum medicamento específico para tratá-la, né? Nós temos um sucesso muito grande nas clínicas de reabilitação que tratam de todas as outras causas que são muito mais frequentes, hein? Diga-se de passagem, e que mimetizam
as doenças neurológicas com uma ciência chamada inteligência neuromuscular. Através da propriedade do músculo esquelético, a gente consegue, por exemplo, devolver a marcha a determinados pacientes. Certo. Se você quiser perguntar mais alguma coisa para o Dr. Beni, se tem algumas coisas assim particulares, muito sua, que você queira trocar informações, você pode entrar no site dele, que é benischmidt.com.br. Beni Schmidt, está aí na tela, vou soletrar, é BENYSCHMIDT, benischmidt.com.br. Lá no site deve ter uma forma de entrar em contato e o doutor pode responder algumas perguntas muito particulares. Doutor, a partir do momento que um médico, qualquer um que seja, ou bom ou ruim, ou mais ou menos, ou aquele que não é o médico inteiro, como você fala, de conversar, conhecer a pessoa como uma pessoa única, né? Porque todos nós somos únicos, todos nós temos as nossas particularidades. Todos nós somos únicos e incrível, inclusive os gêmeos que nasceram de um ovo só, ou seja, gêmeos univitelínicos são diferentes. Não são iguais geneticamente. É incrível isso. Então, a pessoa foi diagnosticada. Aí ela tem dúvida, a partir do momento que ela ouviu o nosso programa aqui, ela fala assim, não, mas peraí, eu não vou entrar nesse assunto. Eu continuo com esperança. Qual é o caminho que ela deve percorrer para ou confirmar ou sair fora dessa loucura? Neuromuscular. Tem que ir. Aonde ela deveria? Na Unifesp? Na Unifesp existe uma casa da Universidade Federal de São Paulo, que é a Casa da Neuromuscular, que já chegou há uns dias atrás, quando eu e a Cari éramos mais jovens, a atender 1,5 milhão de pessoas por ano. Então, é um orgulho para nós, tanto para mim como a doutora Cari, ter atendido essas pessoas brasileiros, né? Sem ônus, né? Porque nós atendemos pelo SUS, mas com dignidade. Com dignidade. Então, seria o caminho. Me diga Esse uma coisa. Caminho, perdão. Existem outros caminhos que seriam as clínicas de reabilitação. Sim, já que a gente fala, não tem cura, os remédios atuais, os remédios que estão se usando e que a gente hoje em dia está tendo uma modernidade, um avanço enorme na medicina, principalmente no campo da descoberta de remédios, pode-se melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem a ela, pode-se aumentar o prognóstico de vida dela? Perfeito, é muito boa a sua pergunta, Roberto. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou falar e vou me responsabilizar pela minha fala somente eu mesmo e não a Escola Paulista de Medicina. Mas não existe nenhuma medicação que me convença que interfira no prognóstico da ELA. O que eu acho extremamente inteligente é que os portadores de ELA procurem as clínicas de reabilitação neuromuscular da cidade de São Paulo, que elas são extraordinárias, eu conheço muitas extremamente extraordinárias, e elas vão ter uma melhora incrível de qualidade de vida, sobretudo, Roberto, vão oferecer dignidade para essas pessoas. Para essas pessoas, dignidade de viver, dignidade de alguma forma existe uma melhora no estado de saúde da pessoa, seja para melhorar a qualidade de vida dela, seja para prolongar a sua vida, existe um tipo de tratamento. Talvez não nos remédios, mas num tipo de atividade física. Excelente, Roberto. Você foi 1000 vezes melhor do que eu. Não existe, o Roberto pegou um ponto-chave. Não existe cura, mas existe tratamento. E a gente, com o diagnóstico de ELA, não deve abandonar de maneira alguma o tratamento. Nós tratamos sim de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, só que quando é ela verdadeira, nós não podemos falar em reabilitação. Porque quando a gente fala em reabilitação, Roberto, a gente quer dizer que essa pessoa vai melhorar, né? E na ELA nem sempre, principalmente nos estágios finais da doença, a gente tem essa melhora. Mas a palavra certa é dignidade de viver. Eu acho que um recado, pelo tudo que foi dito aqui, um recado para os nossos amigos de casa que estão nos vendo, é o seguinte: não se abandone jamais.
Nunca perca a esperança, nunca perca a vontade de viver, nunca perca os seus relacionamentos sociais, principalmente o relacionamento com a sua família. Nós já vimos, como o doutor mesmo disse, que quem manda é Deus e não tem jeito, é Ele mesmo que manda. Isso não tenha dúvida. Muitas pessoas diagnosticadas com câncer, o médico fala, você tem 15 dias de vida, e o cara está aí há 10 anos trabalhando, amando a família, e melhorou os relacionamentos dele porque ele parou para repensar, parou para reavaliar e parou para se dirigir por melhores caminhos. É isso, né, doutor? Não podemos perder a esperança jamais. Nós precisamos da esperança para viver, esperança sempre no mundo melhor, e aqui no nosso caso, no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Eu sou muito brasileiro, viu, Roberto? Também. E com a experiência de ter vivido em muitos países durante muitos anos, eu não largo o Brasil. E vou dizer mais, eu não largo São Paulo. Além de ser brasileiro, eu sou paulistano de coração e alma. Doutor Beni, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo aqui falar conosco. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.